Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário para que proceda a chamar o senhor vereador. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. A senhora Aparecida, declara aberto o trabalho, 24ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, dia 12 de julho de 2016. Convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. Eu saúdo a todos com a boa noite. Salmo de número 128. Deus concede vitória ao seu povo. Firme está o meu coração, ó Deus, e cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Dr. Rafael. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos prestigia. Em nome do amigo Mauro, confraternizo todos os presentes. Hoje, a título de informação, no exercício do Legislativo, nós pudemos conversar com duas pessoas representando o condomínio Morada Nova e também a unidade Funabaixa. E nós tivemos a oportunidade de conversar abertamente com essas pessoas, juntamente com o vereador Marquinhos, e enaltecendo o vereador Carlinhos, que também fez gestão dessa conversa e já havia, inclusive, antecipado alguns problemas que estavam sendo passados, e ele complementou em relação àquilo que eles estavam pleiteando. Alguns problemas estruturais das moradias onde foi entregue Morada Nova, as pessoas têm tido sérios problemas com relação à parte estrutural e de infraestrutura, especialmente a parte elétrica e principalmente a parte hidráulica. Na semana passada, duas pessoas do mesmo bairro, do mesmo condomínio, vieram na Câmara pedir para que os vereadores, todos os 10 vereadores, fizessem gestão, porque eles estavam tendo que tirar do bolso aquilo que eles tinham que arrumar e há poucos dias foi entregue. E fizeram isso porque eles tentaram conversar com o setor da empreiteira, a revenda, tiveram algumas dificuldades. Então, nesse sentido, hoje nós pudemos conversar. Eles pediam principalmente 3 coisas. Lá não pega celular e nem tem rede de telefonia fixa, não tem televisão também, não tem acesso à TV. E essa parte estrutural. No meio da reunião, o vereador Carlinhos tomou frente, já havia feito gestão na data de ontem, e nós apenas reforçamos aquilo que o vereador já estava a par, e nós ficamos juntamente com ele nessa reunião de dar uma resposta para os moradores. Inclusive fizemos um ofício assinado por nós 3 vereadores, em nome, representando o Legislativo, para que os setores responsáveis possam fazer aquilo que é salutar de resolução do pleito que eles solicitavam. Então, fica esse registro no exercício do mandato de vereador nessa legislatura, essas ponderações, e que cada órgão, aquilo que é de competência da prefeitura, aquilo que é de competência da empreiteira, no caso a revenda, que possam dar o retorno para essas pessoas o mais breve possível. Eles são agraciados com relação ao empreendimento, mas querem que funcione a contento, porque eles estão tendo sérios problemas
no primeiro mês que estão residindo e que não estão tendo retorno, principalmente da empreiteira. Então fica esse registro, algumas considerações, nós podemos conversar diretamente com o Rafael Canivese, esposa, representando os moradores, mas que possam dar andamento na resolução o mais breve possível dessas mais de 1.000 pessoas que lá estão habitando. Então, fica esse registro. Há 2 semanas eu já tinha feito um alerta com relação à preocupação do funcionamento do PPA. Também é uma necessidade de extrema urgência e que possamos dar andamento na resolução para todas essas pessoas. Os requerimentos já foram feitos, aquilo que a administração deu de resposta, o vereador Carlinhos falou com eles e nós apenas reforçamos. No nosso direito de exercício do mandato, dá o respaldo para aquelas pessoas que nos procuraram. Fica esse registro, em nome do vereador Marquinhos e do vereador Carlinhos, essas ponderações, que possam dar uma resolução o mais breve possível de problemas que nem tem um mês de funcionamento e os moradores já estão enfrentando no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite, presidente e vereadores, público que nos honra com a presença, aqui na pessoa do Massari. Presidente, eu quero também aqui a imprensa que está fazendo presente na sessão, colocar a ausência minha do dia 8 de julho. Eu, infelizmente, por causa de gripe, garganta inflamada, não pude estar indo na manhã do sábado, que foi o dia que eu mais fiquei ruim durante o dia, foi sabadão. Sábado, tanto durante a manhã, a noite, parte da noite, então piorou mais a garganta. E, infelizmente, não pude participar de um ato que eu sempre participei, até mesmo quando não era vereador. Mas parabenizo o pessoal dos escoteiros que fez presente lá o papel das autoridades presente. Que os escoteiros veem em nossa cidade cada vez mais enaltecendo o nome de nossa cidade, principalmente com o evento que eles fizeram no Hotel Fazenda, onde veio escoteiros da região e até mesmo de fora do nosso estado. Então, chefe Palmieri, parabéns aí. Presidente, hoje o José Francisco Cipolla, ele colocou na rede social, mas um descaso que vem acontecendo na nossa cidade pela área da saúde. Esse aqui, ele colocou da fisioterapia, do PPA da Vila Ilse, que a mãe dele chegou chorando na casa, que foi fazer a fisioterapia, não tinha quase ninguém lá, só que questionaram o horário que ela estava indo, porque ela não foi mais cedo, se ela sempre faz nesse horário e não estava lotado, pedindo para ir mais cedo, que é uma falta de educação, respeito, e maltratou uma senhora. E está o relato dele na rede social. E também o PPA a Edna Farias colocou no PPA do Prados mau atendimento também hoje, questionando. Até mesmo que tem de marcar dia agora para ficar doente, para ter o médico lá no PPA. É coisas que passou-se 3 anos e meio e se repete a mesma coisa. Isso aconteceu tudo hoje. Hoje, se vocês entrar na rede social da Edna Faria, vai ver lá. Se entrar do José Francisco, vai ver também o questionamento dele. E não é um vereador que sobe aqui para questionar. É coisas falhas que a administração tem de tentar solucionar. É difícil. Saúde, é difícil, mas se a gente não fazer nem o básico a funcionar, vai fazer o que funcionar? Avançar como? Então vamos começar com o básico, Foi 3 anos e meio e está aí para o prefeito verificar também, a secretária, verificar essas falhas aí que aconteceu hoje em nosso município novamente e dar uma resposta para a população,
essa resposta seria o bom atendimento. Eu não falo que é por parte de todos os funcionários, mas sempre tem um ou outro que vai contra, sim, e esses a gente tem de ir podando. E trabalhar com os funcionários que é dedicado mesmo a tratar bem o ser humano. Que quando a pessoa chega numa unidade básica de saúde, fazer uma fisioterapia também, eles não estão indo lá como se estivessem no shopping, eles estão indo lá porque eles estão atrás de melhoria da saúde deles. E é direito de todos a saúde. Presidente, venho aqui também colocando hoje indicações do Patrício Siqueira Manuel, sobrinho do Sebastião Manuel. Ele pediu para que a administração, né, Departamento de Cultura, pegue no turismo religioso, indicando também a caminhada da Basílica, tanto que vai gente de a pé para o santuário de Nossa Senhora Aparecida, a Basílica lá. Eles vão tanto a pé como de bicicleta. Mas no trajeto não tem nenhuma seta, nada. E é coisas que, se a cultura e turismo do município for atrás, é receita que vem sem custo da administração e dá para estar colocando numa rota. E também, como estava conversando com o Beto, aqui da Câmara, principalmente o secretário, entrar em contato já com as cidades que já faz parte da rota. Também, presidente, não posso deixar de falar aí sobre Morada Nova. Nem um mês e já faltando tudo. Com a palavra, doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, em nome do Alair, aí, do Maurinho, imprensa escrita falada, funcionários da casa. E alguns assuntos aventados, senhor presidente. Existe um posicionamento, acho que de todos os vereadores, de concordância. Recentemente entregado o conjunto habitacional. E se existe algum problema de ordem estrutural pontual, a construtora tem a sua responsabilidade. E é direito do cidadão reivindicar. E é direito do vereador também cobrar essa situação. E tenho certeza, pela idoneidade da revenda do seu Cláudio, em nome do seu Cláudio estou falando, que é o dono, e uma empresa que, não só em Itapira, mas em todo o estado de São Paulo, tem um nome, inclusive, no dia das entregas das moradias, a própria presidenta da Caixa Econômica Estadual elogiou a revenda como uma parceira que realmente faz um trabalho sério e honesto. E se existir alguns pontos, tenho certeza absoluta que as garantias constitucionais, habitacionais, serão garantidas pela construtora e a prefeitura fará a gestão sobre aquilo que lhe cabe para poder agilizar esses fatos. Registrar também sobre o pedido que foi feito sobre celular, TV. O vereador Carlinhos já tinha feito gestão em relação a isso, oficiado a Vivo e as outras prestadoras sobre a instalação das possíveis antenas. Inclusive, o Carlinhos, uma conversa, ele foi um pouco além, sobre o CEP também, que hoje nós temos uma dificuldade do CEP, e não só ali como em outros locais. E o Carlinhos trouxe a informação também que já está num processo de orçamento as antenas para melhorar a qualidade de sinal. O conjunto foi entregue, muito bem-vindo à população. Alguns problemas pontuais podem estar acontecendo, mas o importante é que nem a Câmara, nem a Prefeitura vire as costas. Reconheça os problemas e os solucione, o que não é nada difícil de ser feito. Enquanto a unidade básica de saúde, que realmente é uma situação que o Dr. Rafael já levantou nessa casa, e realmente é um bairro muito populoso, já está em vias de assinatura a nova unidade básica de saúde que vai se instalar lá. Está em um andamento avançado junto à Caixa Econômica Estadual. Eu tinha comentado com a Vossa Excelência na última sessão. Eu fui verificar junto com a secretária da Saúde como estava o andamento. Existem as partes burocráticas, aguardando as liberações. Mas
já está em estágio avançado e tão logo em breve começa a liberação, as obras também irão continuar. O Marquinho disse sobre a relação de maus tratos. Isso é um problema, de uma forma geral, de humanização. Pode pegar um dia que o funcionário não esteja bem, e isso tem que ser verificado. O serviço público, ele tem que ser de uma forma plena e tem que ser de uma forma humana para todo cidadão. E essa administração não passa a mão na cabeça de ninguém que faz maus tratos com o público, com a população. Então, se existir os maus tratos, devem existir as denúncias. Temos um SAC, né, que é uma ouvidoria. As pessoas devem, inclusive, se vocês as conhecerem, ou ser orientadas a fazer a denúncia na ouvidoria. E aqueles que forem responsáveis por isso, vão ser punidos com toda certeza. Obrigado, senhor presidente. A palavra. Votaram o tema expediente, passando imediato ao expediente. Discussão da 23ª sessão ordinária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das matérias constantes no expediente. Passamos ao relatório. Relatório 006-2016. A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, com a presença do vereador, membro, presidente ad hoc, Pedro Tadeu Stringuete, atuando também como relator, reunido em audiência pública no plenário da Câmara Municipal, nesta data, dia 7 de julho de 2016, às 16 horas, para apresentação das ações da Secretaria Municipal de Saúde e a correspondente aplicação dos recursos destinados à saúde tributários do município transferidos do Estado e da União no primeiro quadrimestre de 2016, atendendo a determinação do parágrafo 5º, artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, e da Emenda Constitucional no 29 de 13 de setembro de 2000. A audiência contou com a presença dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Vera Vômero, e senhor Rodrigo Pena, este último responsável pela apresentação. Na hora aprazada, presentes os membros da comissão aludida, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento declara aberta a audiência pública, passando de imediato a palavra ao senhor Rodrigo Pena para a competente explanação e apresentação das atividades alusivas à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo os dados apresentados, do total de receita de impostos, que engloba IPTU, TBI, IPVA, entre outros tributos, foram arrecadados pelo município 54,4 milhões, sendo aplicados 12,7 milhões, ou seja, 23,39% do total da receita, acima dos 15% previsto em lei. Com relação às receitas oriundas de convênios, transferências e rendimentos, foram arrecadados 4,5 milhões, o que traduz uma queda na arrecadação do município, uma vez que no mesmo período do ano passado foram arrecadados 5,9 milhões. Já as despesas totais liquidadas se mantiveram na casa dos 21 milhões, tendo sido pago até agora 13,9 milhões. As maiores despesas continuam sendo os vencimentos de vantagens fixas, a folha de pagamento, com um gasto de pouco mais de 11 milhões no quadrimestre, seguido por outros serviços de terceiros, pessoa jurídica com 4,1 milhões e material de consumo 2,2 milhões. Na apuração do percentual gasto com a saúde do município no primeiro quadrimestre de 2016, como já dito anteriormente, houve uma receita de impostos de 54,4 milhões, uma despesa própria com a saúde de 14,1 milhões, além de 12,3 milhões custeados com recursos de convênios com os governos estadual e federal, fazendo uma despesa de 26,4 milhões, equivalente a 25,98% da receita arrecadada. Após a explanação e demonstração pelo assessor Rodrigo Pena, o relatório dos recursos recebidos e aplicações desses recursos e restrito atendimento à legislação vigente, os membros da Comissão de Finanças passam então ao questionamento e indagações a respeito dos serviços prestados e efetiva aplicação dos recursos na área municipal de saúde. Ao final, a servidora da Rede Municipal de Saúde, senhora Vera Vômero,
Passa às mãos do vereador Pedro Tadeu Estrinheta os documentos e quadros demonstrativos referentes ao primeiro quadrimestre de 2016, que fica fazendo parte integrante do presente relatório número 6 de 2016. Em seguida, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento agradece as presenças dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, demais assessores do Hospital Municipal, membros da Comissão da Imprensa, vereadores, bem como do público presente, destacando a seguir a importância da audiência realizada para a transparência financeira dos recursos destinados à área municipal de saúde. Nada mais a declarar. Trato, senhor presidente, encerrada a presente audiência pública. Senhor presidente, questão de ordem. Presidente adota. Que apenas fique registrado que no exercício de 2014, esse vereador, participando de uma audiência da prestação de contas do quadrimestre da Prefeitura da Saúde, eu fiz um apontamento em relação ao atraso da prestação de contas. Isso foi um apontamento nas contas do exercício de 2014 do senhor prefeito municipal José Natalino Paganini. Mais uma vez, uma prestação de contas fora do prazo. O prazo é até 30 de maio. Pelo Tribunal de Contas e pelo regimento interno da Casa. Que fique apenas esse registro. Pelo jeito não aprenderam. Vão novamente ser apontados, mais uma vez, pelo Tribunal de Contas do Estado. Que fique apenas esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Ô Elias, o senhor não é funcionário da saúde, então qualquer esclarecimento é o presidente que tem que fazer, não é o senhor. O senhor é assessor do Legislativo, o senhor não é funcionário da Prefeitura, representando a Secretaria de Saúde. Questão de ordem, Me perdoe, mas tenho que responder para o senhor dessa forma. Questão de ordem, senhor presidente. Doutor, questão de ordem. A função do Elias é assessor legislativo, e ele está assessorando o Décio sobre uma situação ocorrida na casa. O senhor, a vossa excelência, fala o que quer, o que bem quer, apenas escute aquilo que aconteceu para dar razão ou alusão, ou pelo menos mostrar o que aconteceu a vossa excelência. Questão de ordem, senhor presidente. É o registro do atraso em relação ao que está em lei, pelo Tribunal de Contas e pela LOME do nosso município. Mais uma vez, em atraso. Questão de ordem. Fique só esse registro, ponto final. Questão de ordem. Chatiente. Essa é a função minha. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu requeiro ao senhor, se o senhor puder pedir ao nosso assessor legislativo, que possa explicar a situação. Não, ele já falou que eu tenho que fazer. Ah, sim, ok. Aqui. O despacho ciente. Não havendo mais relatório, passando voto pesar. Voto pesar 253 de 2016. Senhora Maria Pérez Martioreto. Carlos Aparecido Jamarino, César Augusto da Silva. 254. Senhor João Pereira de Moraes Júnior, mais conhecido como João Zito, Décio da Rocha Carvalho, Carlos Aparecido Jamarino. 255. Senhor Valdemar Avelino de Toledo, mais conhecido como Mazola, Carlos Aparecido Jamarino. 2017. 256. Senhor Armelinda Correia Francischini, Carlos Alberto Sartori. 257. Senhor Adelino Fuim, Carlos Alberto Sartori. 258. Senhor José Augusto Luiz, Carlos Alberto Sartori. 259. Senhora Tereza Florentino Campos, Carlos Alberto Sartori. 260. Senhora Maria Lourdes Moraes Cruz, Carlos Alberto Sartori. 261. Senhora Vera Ruth do Nascimento Gouveia, Carlos Alberto Sartori. 262. Senhor João Leme, Carlos Alberto Sartori. 263. Jovem Adriano Aparecido de Mira, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o nosso regimento, passamos um minuto de silêncio.
Está em votação o requerimento de voto pesar. Aprovado pelo vereador. Eu vou falar para ele. Ele não tem nada para deixa eu saco dele para deixar. Calma. Doutor, gostaria de só responder. O Eli não entende nada de saúde, mas o doutor Pedro aqui conhece. Tranquilo. Não vendo mais voto pesar, passamos ao requerimento. Requerimento 240/2016. Voto de congratulação com a senhora Antonieta Caporale Monteiro pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelo vereador. 241. Voto de congratulação com a senhora Lourdes de Jesus Piani Scarpione pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 242. Congratulação com os integrantes da comissão organizadora da festa de São Pedro, na pessoa do padre Ademir Bernardelli, extensivo aos moradores do bairro Nosso Teto. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 243. Voto de congratulação com a comunidade católica de Eleutério pela brilhante realização da festa de Santana e São Benedito. Carlos Alberto Sertão. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 244. Poderia ler. Como requer, vereador? Na ordem do dia de hoje. Perdão. Na íntegra. Queremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, oficiar a empresa Revenda Engenharia para que encaminhe esta Casa de Leis cópia da planta elétrica e hidráulica do condomínio Morada Nova, no bairro José Tonoli. Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 245. Voto de congratulação com a senhora Maria Flora Leitão pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 246. Voto de congratulação com o presidente da CI, senhor José Aparecido da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 24. Não havendo mais, perdão. Não havendo mais requerimento, passamos à indicação. Indicação 168/2016. Na íntegra. Indicamos ao senhor prefeito municipal, ouvido o colendo plenário, determinar os setores competentes que sejam elaborados estudos e posteriormente encaminhar esta Casa de Leis, tão logo apresente-se oportunidade para tanto o projeto de lei dispondo sobre a municipalização do transporte público coletivo no município de Itapira. Marcos Paulo da Silva. Senhor prefeito. 199/2016. Indicamos ao senhor prefeito municipal, ouvido o colendo plenário, determinar os setores competentes que sejam elaborados estudos para a criação da rota turística Estrada da Aparecida, interligando o município de Itapira, passando por cidades vizinhas do Circuito das Águas e Sul de Minas até a cidade de Aparecida do Norte. Justifica-se essa indicação, tendo em vista o grande número de fiéis que percorrem esse trajeto anualmente rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Com o trajeto oficial, Itapira poderia entregar o chamado Caminho da Fé, onde os peregrinos carimbam seus passaportes, conforme sugestão de Patrício Siqueira Manuel. Marcos Paulo da Silva, vereador. Paz, senhor prefeito. 170. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em seguinte plenário, determinar o setor de trânsito da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Social, que promova a correta sinalização de um retorno existente no bairro de La Rocha 3, entre as ruas de Eugênio Consorte e Cirino Boretti. Segundo moradores da localidade, o motorista que segue pela rua Eugênio Consorte não promove o contorno antes de subir a rua Cirino Boretti, fazendo a conversão na contramão. Tendo em vista o fluxo de veículos no local, a possibilidade de acidentes torna-se iminente. Além disso, o prefeito José Natalino Paganini já anunciou que iria tomar medidas para que o problema fosse sanado, mas até o presente momento nada foi feito. Motivo pelo qual apresentamos esta indicação. Marcos Paulo da Silva, vereador.
171. Sugere a construção de bueiro tipo Boca de Lobo na rua Minervina Bueno de Lima, de frente ao Emeraldo 422, do bairro José Tonoli. Carlos Alberto Sartori. Senhor prefeito. Não vendo mais indicação, passamos aos ofícios. Em atenção ao requerimento 148/2016 dessa Igreja Câmara, de autoria dos vereadores Marcos Paulo da Silva, Rafael Donilete Lopes e César Augusto da Silva, solicitando informações sobre o asfaltamento da rua Timóteo Soares, informo que, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Obra, toda a infraestrutura dessa rua já foi concluída. Assina José Natalino Paganini, prefeito municipal. Tem mais com essa? Não. Ciente. Ofício 200/2016. Atenção ao requerimento do epígrafe desta Câmara, de autoria dos vereadores Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, encaminho cópia do ofício 496/2016 da Secretaria Municipal de Educação. Assina José Natalino Paganini, prefeito municipal. Em atenção ao requerimento em epígrafe desta Câmara, de autoria dos vereadores Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, informo que o documento já foi respondido a esta Câmara pela Secretaria Municipal de Recursos Materiais, através do ofício SMR 044/2016, cuja cópia segue anexa. Assina José Natalino Paganini. É uma resposta ao requerimento 164/2016. Resposta ao requerimento 121/2016. Em atenção ao requerimento em epígrafe dessa Câmara, de autoria dos ilustres vereadores Décio da Rocha Carvalho, Márcio Paulo da Silva, Carlos Aparecido Chamarino, Pedro Tadeu Stringuete, Juliano Feliciano e Joício Batista Militão da Silva, informa que a Prefeitura Municipal vai estudar a possibilidade de reajuste das diárias dos motoristas do município no momento oportuno. No entanto, o valor da diária paga por essa Prefeitura acompanha os valores pagos por outros municípios da região. Assina José Natalino Paganini, prefeito municipal. Resposta ao requerimento 211/2016. Em atenção ao requerimento em epígrafe desta Câmara, de autoria dos vereadores Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e Juliano Feliciano, informo que, em primeiro lugar, nunca houve contradição em minhas versões sobre os fatos ocorridos com relação aos 2 folhos de cheques que foram regularmente deslocados junto ao SAI de nossa cidade. Sempre deixei claro a minha total boa-fé. Fato este que foi comprovado em processo de sindicância realizado no SAI, que culminou na descoberta de um verdadeiro esquema de troca de cheques durante a administração anterior, que envolvia o ex-vice-prefeito Antônio Eduardo Moretti e seu irmão, que na época era presidente da Sociedade Esportiva Itapirense, além de outros membros daquela administração. Neste ato, reitero tudo o que já esclareci junto às Casas de Leis, em razão do meu depoimento à comissão processante, na qual fui ouvido como denunciante, tendo em vista que foi devido aos meus relatos espontâneos que o processo foi aberto nesta casa. Esclareço ainda que todas as informações sobre o caso em tela já foram encaminhadas ao Ministério Público Local e ao Poder Judiciário, estando convicto que haverá punição aos culpados. Assina José Natalino Paganini, prefeito municipal. Eu sou o único que fala. Você concordou? Augusto Francisco Urbini, secretário de Negócios Jurídicos e Cidadania de Itapira, vai informar que o pregão presencial 38/2014 foi realizado dentro da mais estrita legalidade e constitucionalidade, sendo que maiores informações já foram prestadas pela Secretaria de Recursos Materiais em um momento oportuno. É o que temos a informar, ficando à disposição para maiores esclarecimentos. Assina José Augusto Francisco Urbini, secretário de Negócios Jurídicos e Cidadania. A Caixa, liberação de recursos financeiros em 17/6/2016, do valor de R$ 61.292,38. Do SAI, o assunto é possível viabilidade de esgotamento sanitário na Avenida Braz Aires. À disposição. Um ofício do SAMA referente ao aterro sanitário municipal de Itapira. À disposição.
Agradece o voto e pesar dirigido à nossa família em razão do óbito de minha irmã Rosângela Rezende de Souza. Assina Josué Rezende e família. Ciente. A Secretaria de Defesa Social, o assunto referente ao extrato de multas está à disposição. De acordo com as lideranças desta Questão casa... de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu requeiro que passemos direto à ordem do dia, suspendemos o intervalo. De acordo com as lideranças, já vamos abrir os trabalhos já na ordem do dia de hoje. Vamos vendo o projeto de lei. Está em votação o requerimento... Não dá para entender aqui. Não, estamos na ordem do dia. É que não dá para ver aqui ali, ó, o número está... O requerimento, voto em congratulação com o músico e cantor Tony Ângelo pela comemoração dos 50 anos de carreira, artista celebrado dia 7 de julho. Carlos Alberto Sertor, assinado demais vereador. Pela ordem, senhor presidente. Como ainda não foi realizado o show que vai ser essa semana, a comemoração por motivo de doença da família do cantor Tony Ângelo, então eu requeiro ao senhor e aos companheiros que seja adiado para a próxima sessão. Está em votação o requerimento do autor. Aprovado todos os vereadores. Adiada. Requerimento de número 224, 2016. Requer oficiar o prefeito municipal, o senhor José Antônio Paganini, convidando a prestar esclarecimento junto a esta Casa de Lei a respeito do perdão da dívida de 1,8 milhão de servidora Cristina Moura. Adiamento, senhor presidente. Próxima sessão. Está em votação o requerimento. Aprovado menos 3 votos. Requerimento... Justificativa. Justificativa de voto. Eu, só para deixar registrado que, bom, a comunidade itapirense está ciente que o prefeito está sendo oficiado pelo Ministério Público perante aquilo que foi feito há pouco tempo para exonerar a servidora. Então, é uma pena os vereadores da situação não mostrarem clareza perante a um caso tão grave envolvendo mais de R$1.800.000 de dinheiro público. Obrigado. Justificativa de voto, presidente. Presidente, gostaria que tivesse sido aprovado isso aí e que a Cristina viesse explicar sim. O 1.800.000, prefeito também. Esse é o prefeito, mas juntamente com a Cristina também. Por causa do perdão de 1.800.000. E agora vai vir um outro que ela está entrando pedindo indenização. Então, que administração que é essa? Perdoa e depois dá o serviço e essa pessoa entra contra a administração? Então, tem de esclarecer para a população. Isso aí está estranho demais. Será que é dinheiro para a campanha de alguém? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Primeiramente, senhor presidente, está sendo conduzido no Ministério Público, como disse o vereador Rafael, e vamos ter os desdobramentos nos próximos dias. Esse é o motivo que já está acontecendo. Segundo, a comissão formada para fazer a perseguição política à doutora Cristina foi estipulada por 3 funcionários comissionados. E eu tenho certeza que os funcionários públicos que estão nessa casa hoje não aceitariam em momento nenhum que um processo disciplinar fosse composto por 3 funcionários comissionados, como foi feito na gestão anterior erroneamente. Portanto, isso vai se esclarecer tão logo em breve e os desdobramentos já estão por aí. Requerimento 225, 2016. Requer oficiar a senhora Selene Aldi e a senhora Cristina Moro para que esclareçam pessoalmente esta Casa de Lei sobre o caso Cristina Moro e o perdão... De novo. Adiamento, senhor presidente. Adiamento. Pediu perdão. Senhor presidente, eu analiso da seguinte forma. O próprio jurídico da prefeitura já esteve prestando esclarecimentos aqui naquela época. Pelo jeito, as explicações que o jurídico fez, somente os vereadores da situação entenderam. Porque não é admissível acontecer tudo o que aconteceu e agora o Ministério Público oficiar o prefeito fazendo com que ele exonere a servidora. Então, nesse sentido,
Nós temos que prestar esclarecimento em relação a isso. E o que fala-se, soa-se por aí, é que o pedido que ela ajuizou na justiça era para que a prefeitura fizesse uma reserva orçamentária com relação a esses 1.600.000. Se realmente aconteceu isso, é um tapa na cara de toda a população. Nós, muitas vezes, os senhores vereadores sabem disso, nós discutimos aqui muitas vezes propostas para ajudar o terceiro setor, a PAI, Casa Transitória, o IPA. Teve vereador que votou contra. Agora tem que mostrar a cara para a população. O dinheiro de 1.800.000, que a justiça resolva, que dê os esclarecimentos. Nós não estamos aqui fazendo juízo, mas é uma imoralidade muito grande perante a opinião pública. Pessoas que têm dificuldade de pagar água, pessoas que têm dificuldade de pagar energia. Agora, 1.800.000 de dívida, para quem nos ouve, tem que ser explicado. Moralmente, não dá para entender. O que o companheiro Maurício fala aqui dos servidores comissionados ou não, por que a senhora Cristina Moro não entrou naquela época? Ela esperou mudar o grupo político, senhor Maurício, para poder ser ressarcida pelo prefeito municipal? Tem que ser explicado isso, as pessoas não entendem. E os vereadores da situação, tenho certeza que no dia a dia também estão sendo cobrados. É isso que tem que ser esclarecido. Por que esperou mudar a administração para entrar na justiça? Se ela lá atrás poderia ter provado por A mais B que estava errado. Agora vai pagar juro sobre juro de uma coisa que a população não tem culpa. Se os servidores da administração anterior cometeram esse erro, ferro nesses servidores também. O que não é justo é a população pagar o preço disso. Ou estou errado? Judicialmente, que se resolvam, mas moralmente, para quem espera transparência, isso que o senhor fala para nós, deveria ter sido informado lá atrás. Não é um entendimento para nós vereadores, é para a população, os que estão aqui ouvindo e os que estão cobrando. O senhor prefeito, infelizmente, o jurídico da prefeitura veio aqui, falou. Agora, essas justificativas foram as mesmas do Ministério Público? Não sabemos. O que queremos é que seja esclarecido para não mostrar uma imoralidade perante a população. Somente isso. Judicialmente, eu não estou aqui questionando se ela está certa ou se está errada. Se a prefeitura, se o governo anterior cometeu falhas, por que não entrou lá atrás? Esperou mudar um grupo político? Mostra-se uma falta de respeito com as pessoas. Será que outra pessoa que seja dissidente desse grupo, se tivesse nas mesmas circunstâncias, receberia as mesmas benesses que foi favorecido no perdão da dívida? E outra coisa, ela foi readmitida no serviço público em junho de 2013. O Supremo Tribunal Federal anulou em agosto de 2014. Ela ficou 1 ano e 3 meses na Secretaria Municipal de Saúde, sendo exonerada bem de serviço público. Isso tem que ser informado. Palavra, obrigado, senhor presidente. Mas você pediu vista? Você quer falar primeiro, senhor? O senhor pediu a palavra. Olha, primeiramente, quero colocar explicitamente que eu respeito, e essa Câmara respeita o Ministério Público de uma forma íntegra. Mas eu não mudo a minha opinião, muito menos os meus dizeres, que já trouxe nessa casa.
Todas as vezes que eu subi nesse púlpito para poder falar, eu justifiquei sobre o artigo 149, no qual diz explicitamente que um processo disciplinar tem que ser conduzido por 3 funcionários efetivo. E isso está aqui, artigo 149 da Constituição. Existiu um erro por parte da Cristina de entrar sobre essa situação, sobre o mérito, e não sobre a casuística como os outros entraram. Foi o caso do Sandro, foi o caso do FIFO, foi o caso da Fernanda Venturini. Que, inclusive, no caso do Sandro Pio, as 3 pessoas que formaram a tríade da comissão processante são as mesmas que julgaram a doutora Cristina. Portanto, se a tríade formada ela é inconstitucional, não existe perdão de dívida. Não existe perdão de dívida. É uma inverdade o que vocês falaram. Se a tríade não poderia ser formada constitucionalmente, ela também não poderia aplicar nenhum tipo de penalidade. Segunda situação, a doutora Cristina Moro não recebeu 1 centavo. A única pessoa que diz que não trabalhou e recebeu foi a senhora Selene Aldi. Mas eu não quero entrar nesse mérito especificamente. O Ministério Público fez um TAC ao prefeito. Essa situação irá se ter o seu desfecho tão logo em breve. Mas eu continuo aplicando não só a doutora Cristina, poderia ser o senhor, doutor Rafael. Se tivesse um PAD feito contra Vossa Excelência, com 3 funcionários que fossem comissionados, estaria errado. E a gestão do nosso prefeito, ele corrigiu um erro que tinha sido feito no passado. E quando, no processo administrativo 42, no qual a doutora Cristina ingressou aqui, ela mostrou nas suas justificativas as jurisprudências dos outros funcionários que foram beneficiados da mesma maneira. Portanto, não existiu nenhum tipo de dolo, não existiu nenhum tipo de má-fé. O vereador Marcos Paulo falou sobre financiamento de campanha. O senhor teria que tomar cuidado nesse período eleitoral, falar uma acusação tão grave dessa, vereador. O senhor está falando agora de pouco aqui. O que está acontecendo sobre a doutora Cristina Moro especificamente, eu acredito piamente que irá se esclarecer logo e que isso não irá ao longe. Eu tenho certeza que a promotoria, quando observar o artigo 149, quando ver a formação e o erro constitucional feito no início do processo, mostrará a lisura de tudo isso e entenderá que não há motivo para se exonerar ninguém. Não existiu perdão. A doutora Cristina ingressou com uma ação contra a prefeitura, mas o prefeito Zé Talim Paganini irá defender. É um direito dela como funcionária pública de ingressar com uma ação, como outros já ingressaram. Inclusive o vereador Carlos Sartori já teve uma ação contra a prefeitura e outros funcionários mais têm. Creio que o senhor também terá algumas ações indenizatórias também. É direito do servidor público. Agora, se ele vai ganhar ou não é outra situação. E é direito do advogado fazer as suas garantias. Mas o que o nosso prefeito, o que a gestão fará, será defender a prefeitura nesse caso. E mais uma vez, repito aquilo que falei sobre esse púlpito. E mantenho minha palavra. A demissão, a exoneração da servidora Cristina Moro foi um erro da gestão anterior que está sendo corrigido e foi corrigido aqui. E acredito que tão logo em breve será esclarecido e será, pelo próprio Ministério Público, revista esta posição. Obrigado, senhor presidente. A palavra é do vereador Marcos Paulo. Vereador, o senhor me dá só uma partezinha? Concedo sim, vereador. Eu só gostaria que quem nos ouve, quem está aqui presente, eu fico extremamente estarrecido as palavras do líder do prefeito. Porque ele defende tão veemente essa pessoa em nome do prefeito, e dá para tirar uma única conclusão e que todos saibam. O prefeito defende uma pessoa e dá uma banana para toda a população itapirense. Essa é a conclusão diante do discurso que o vereador Maurício fez na tribuna da Câmara.
Presidente, como a Constituição permite, estamos em exercício de mandato. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente tem amparo legal pela lei. E aqui estamos cobrando o que é de direito. Que uma dívida perdoada de 1.800.000, aonde uma funcionária pública teve sim um processo administrativo aberto, pode ter tido esses 3 comissionados, mas ela perdeu em primeira instância, ela perdeu em segunda instância e recorreu na terceira instância. E quando estava para ser votado, julgado em terceira instância, já tinha perdido 2 instâncias. A terceira, como seria? Absolvida, será? Será que quem ia julgar lá ia absolver? Mas se ia absolver, por que não deixou continuar o processo? E antes, faltando semanas para ser julgado, vai lá e se retira uma denúncia. Não existe mais nada. Você retirou no município, acabou aquele processo que está sendo investigado lá em terceira instância. Então, dá nulidade. Reconhece aquilo lá como nulo, uma administração. E passa-se, depois de 2 anos, essa funcionária pública pega e entra pedindo indenização de 1.600.000. Presidente, ainda bem, como o Maurício falou, ainda bem que tem o Ministério Público. Por causa, se não fosse o Ministério Público, esses 3 vereadores da oposição aqui, já tinha se safado aí, por causa do quê? Nada é aprovado nesta casa, nada é questionado, é brindado tudo. Tudo que vem da administração pública é brindado. Graças a Deus tem o Ministério Público, graças a Deus tem a Justiça, que pega essas falhas. Se não fosse, essa Câmara aqui, quantas coisas já erradas já aprovou aqui, e na hora de questionar o servidor, não pode. Na hora da gente, pedimos aqui, convocação do secretário, para esclarecer o dinheiro do Fundo Municipal da Cultura que ele tirou. Esse dinheiro do fundo, o que ele fez? Foi negado aqui. Pedimos convocação da secretária municipal de educação, foi negado aqui. Pedimos agora dessa servidora, que o engraçado, presidente, que essa servidora estava no procedimento em 2013. Então ela estava recebendo, presidente, e depois que acaba de receber, vai lá, 1 ano e meio, eu acho que ela não poderia nem estar aí nesse 1 ano e meio. Ela, ou quem pagou ela, tem que devolver esse dinheiro para a prefeitura. Que isso aí eu acho que cometeu um crime. Para mim, nada mais é um crime. E por causa da pessoa, não estava apropriado para trabalhar no setor público, por causa ela estava respondendo o processo. E se estava respondendo o processo, é crime. E crime tem de ser apurado. E graças a Deus, Maurício, como você falou, tem um Ministério Público. Se não fosse o Ministério Público, 3 vereadores da oposição aqui, não ia fazer nada, não. Mas com o Ministério Público, a administração tem de pegar firme ali, por causa, senão o Ministério Público vai pegar mesmo. E falha em cima de falha, graças a Deus tem um Ministério Público. E vamos torcer aí que a justiça seja feita, por causa, pelo jeito, vocês vão rejeitar esse requerimento nosso. Esse requerimento não é meu, não é do Rafael, não é do César. Esse requerimento é da população itapirense, que questiona você, Maurício, a respeito da Cristina Moura. Questiona Joilson a respeito da Cristina Moura. Questiona Zé Branco a respeito da Cristina Moura. Questiona o doutor Pedro, a questão Juliano, Carlão, Carlinho. Tudo é questionado na cidade. Aí é a hora da gente esclarecer esses fatos. Obrigado. Presidente, adiamento. Próxima sessão. Adiamento, matéria. Requerimento. Não, ele pediu adiamento, pô. Perdão, está em votação pedido de adiamento, vereador. Aprovado menos 3 votos. Requerimento 239/2016. Requer o Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente para que promova a retirada e autorize o proprietário a retirar 5 coqueiros próximos ao espaço natureza. Autor Marcos Paulo da Silva. Está discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Aprovado, todos os vereadores.
arrancar coqueiro agora. Não havendo mais matéria, está presente. Agradece a presença dos senhores vereadores, público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, que prestigiam o trabalho. Funcionários desta casa, boa noite a todos.